Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro Ícaro Redimido. E o capítulo chama-se No Departamento de Embrioterapia. E terás confiança, porque haverá esperança. Olhar ao redor de ti e repousarás seguro. Deitar-se-ás e ninguém te amedrontará. Jó, capítulo 11, versículo 18. Deixamos a casa de apoio rumo ao departamento de embrioterapia. As intensas atividades noturnas se encerravam em nossa colônia e muitos trabalhadores buscavam um repouso em seus lares, enchendo as ruas de expressiva movimentação. O quadro se assemelha às grandes cidades da Terra, no fim do expediente diário, mas aqui se verifica o contrário. Aproveita-se o período noturno, quando os encarnados repousam, para se trabalhar com mais proveito junto aos espíritos desligados do corpo físico. O dia nos serve para o recolhimento e o serviço interno, digamos assim. Muitos desencarnados ainda precisam do descanso para a restauração das forças perispirituais desgastadas no trabalho corriqueiro, recolhendo-se para isso, comumente em seus lares ou em locais de lazer durante parte do dia. À medida que o espírito se habitua à vida espiritual, reduz-se-lhe essa necessidade de refazimento, enquanto os recém-chegados da Terra ainda se utilizam do período noturno para o sono, como de hábito quando encarnados. Adelaide e eu já estávamos afeiçoados ao serviço quase constante, e nossa necessidade de descanso se fazia unicamente semanal, sem que dessemos mostras de exaustão. Por isso, avançamos rapidamente para o referido departamento, a fim de agilizarmos a assistência a Alberto. Rumando para o outro extremo de nossa colônia, o ambiente paulatinamente se modifica, enriquecendo-se de jardins acolhedores, árvores frondosas, fazendo-se mais presentes as irradiações solares, tão salutares para a vida do ser, em qualquer nível em que se manifeste em nosso orbe. A casa de apoio encontra-se no limiar do vale, recebendo ainda de forma expressiva a sua influência vibracional, pois os enfermos ali acolhidos necessitam de uma ambientação progressiva. Poderíamos compará-lo àqueles que, vivendo nas trevas, para retornarem à luz do dia, precisam de paulatina adaptação à claridade, a fim de não se enceguecerem. Por isso, esse nosocômio não conta com proteções seguras contra as vibrações do vale, e seus ambientes são um tanto quanto lúgubres e sombrios. Suas construções são rudes e seus jardins áridos, embora o ambiente se faça acolhedor e confortável em comparação às cavernas e charcos de onde a maioria procede. Adentrando os portões do departamento de embrioterapia, Adelaide admirava-se de seus ricos e floridos jardins, um dos mais belos de nossa colônia. Seguíamos por uma larga passarela ornamentada de flores, onde podíamos admirar uma série de estátuas situadas a distâncias regulares, representando as 7 etapas principais da embriogênese. A primeira delas mostra uma mórula, uma massa de 16 blastômeros, desenhada em minúcias, marco inicial do desenvolvimento morfogênico. Segue-se esmeradas reproduções das demais fases embrionárias, na exata sequência de seus desenvolvimentos, cópias perfeitas de suas congêneres vivas, talhadas em substância vítrea, deixando entrever em seus interiores todos os seus ricos detalhes anatômicos. Todas elas, ademais, emitem vibrações sonoras de delicada composição musical, a se difundirem por todo o ambiente. A última, no entanto, nos desperta especial atenção, uma das mais belas esculturas de nossa colônia. 2 vigorosos braços de mármore, saídos da rocha bruta, sustentam no alto um bebê humano, recém-nascido,
ainda com o cordão umbilical pendente, estampando na face um meigo sorriso para a vida, no lugar da habitual expressão de dor. Um receptáculo, a feição de uma concha uterina, envolve-a em delicado espelho d'água, refletindo-lhe a beleza do líquido cristalino. Realmente uma linda construção, capaz de suscitar admiração a quantos dela se aproximam, despertando não somente os sentimentos de maternidade e paternidade, mas, sobretudo, a gratidão pelas dádivas do processo reencarnatório. Adelaide estacionou-se, extasiada, diante do magnetismo da obra. Desejava beber-lhe as sutis emanações e fazer embalar sua alma nos doces sentimentos da maternidade terrena, bênção incontestável do Pai, através da qual somos partícipes de seu sagrado ato de criar. Esta é uma das mais famosas estátuas de Portais do Vale. Expliquei ante o emudecimento da irmã. Chama-se esperança e representa os sentimentos do suicida perante a vida, que lhe brinda com novas oportunidades de refazimento, através da bênção da reencarnação. Quase sempre o retorno à carne, dentre os suicidas, se faz em estágios dolorosos, em corpos deformados e através de embriões frustros, abortados na primeira oportunidade, quando não são cruelmente expulsos por mães que não lhes toleram as emanações negativas. No entanto, o sorriso desta criança guarda esperança em futuros renascimentos saudáveis e felizes. Diante deste monumento, muitos se emocionam, ansiosos pelo retorno ao ritmo natural da vida. São realmente emocionantes e nos retiram vibrações do mais fundo da alma, respondeu, enfim, a amiga, ao lhe cessar o influxo vibracional de saída à emotividade. Examinando essas estatuetas, nos perguntamos como pode o homem moderno se convencer de que as formações embrionárias são meras construções de forças casuais da carne. Absurdo igual seria afirmarmos que essas estatuetas são produtos de encontros fortuitos das substâncias que as constituem. As estruturas embrionárias são resultantes de cálculos precisos que prevêem com exatidão detalhes que desconhecemos. As células germinativas não detêm um conhecimento de conjunto para levar a efeito tamanha sabedoria. Tal não se pode exigir de uma unidade celular ou mesmo do código da vida, o DNA, mero registro de moldes proteicos. Há necessidade de uma fonte diretora e unificadora de propósitos, que conheça a finalidade e o resultado final da construção levada a efeito. Imaginar o contrário seria o mesmo que admitir que bastaria juntar os materiais formativos de uma casa para se obter a sua perfeita edificação, sem a necessidade do arquiteto e dos executores da obra. Por isso, é muito mais lógico compreendermos que as células físicas são meros tijolos posicionados pela sabedoria formativa do espírito. Este, sim, o verdadeiro artifício do edifício orgânico sob a orientação divina. Esses monumentos guardam o propósito de prepararem o visitante para adentrar-se no sagrado ambiente do departamento, suscitando-lhe o respeito pela magnitude da vida. Prosseguia. Entretanto, essa última funciona também como um coletor vibracional. Todos os visitantes que por aqui passam deixam aos seus pés as mais santas emoções da maternidade, impossíveis de não serem suscitadas, energias emocionais que são colhidas a fim de servirem à reencarnação de muitos espíritos infelizes, desprovidos de suficiente força vital para se sustentarem na carne. Atrás desta última estátua, abre-se um admirável e sereno lago, tendo em seu centro as construções do departamento. Árvores frondosas e floridas contornam todo o lago,
tecendo verdadeira coroa de flores ao seu redor. Aqui, Adelaide, continuei, diante da amiga ainda extasiada. Estamos em um departamento que necessita de defesas seguras contra as emanações que se irradiam do vale, pois acomoda os suicidas em interregnos reencarnatórios, quando se acham extremamente suscetíveis às emanações do mal, desguarnecidos de suas proteções naturais. Poderíamos dizer que aqui os espíritos se encontram quase nus, despidos de suas habituais roupagens. Não pense que os veremos em forma pura. Adiantei-me, ao perceber-lhe o pensamento assustado. O espírito puro não existe ainda no plano evolutivo em que vivemos. Na verdade, continuam revestidos de material orgânico, porém, bastante tênue e instável. Acalme-se. Vamos visitá-los e logo você compreenderá melhor. O lago atua qual malha absorvente de eflúvios, particular propriedade da água, como sabemos. As árvores ao redor são cerejeiras mantidas em permanente estado de floração, cujo viço, branco, também guarda especial absortividade das irradiações do pesar. As melodias, permanentemente irradiadas das estátuas, funcionam como um manto musical abafador das emanações do desespero e da insegurança, neutralizando com eficiência seus efeitos perturbadores. O visitante, no entanto, que aqui chega, ainda portando sentimentos pesarosos, é impedido de atravessar a ponte que leva ao interior do departamento, devendo aguardar ou retornar desse ponto. Espíritos lúgubres, repletos de negativismos, não podem adentrar neste ambiente, e por isso a vegetação aqui, não lhes sofrendo as influências nefastas, detém especial exuberância, sendo até mesmo mais expressiva do que a do nosso templo central, onde todos têm natural acesso. 3 enormes edifícios, em forma de cúpulas, erguem-se na pequena ilha rodeada por águas puras e mansas. No centro, uma torre pontiaguda, vítrea, como uma espícula, erige-se para o alto, emprestando à arquitetura um aspecto futurista. Entramos em um imenso salão, onde vários operários transitavam e procuramos por Fausto, o interlocutor direto de nosso trabalho. Expusemos-lhe a situação de Alberto, e ele se prontificou a agilizar os procedimentos habituais mediante a urgência do caso. Recorreria prontamente a informações superiores, estabelecendo o plano de tratamento, e, em breve, os contatos necessários com os envolvidos diretamente no processo seriam levados a efeito. Alberto foi imediatamente transferido para o departamento, a fim de se agilizar o seu preparo, dando-se prosseguimento ao seu restringimento, o que demandaria alguns dias. Restava-nos, por ora, apenas esperar o andamento do tratamento proposto. A embrioterapia é o mais eficaz recurso terapêutico usado em nosso plano em favor dos suicidas, principalmente daqueles que estão na iminência de ovoidização. Visa colocá-los em contato com as salutares energias maternas, a fim de adestrar convenientemente seus impulsos autocatalíticos. Como vimos, tais pulsações podem terminar por desorganizar completamente a estrutura perispiritual do psicolítico, conduzido, no entanto, para um ambiente uterino. Ele encontra sua devida orientação, de modo a se acomodar em natural processo reencarnatório. O impulso contrativo, dessa forma, não é simplesmente forçado a uma repressão, mas reorientado e devidamente aproveitado. O homem terreno guarda a ilusão de que se pode simplesmente eliminar esses impulsos patológicos, fazendo-os desaparecer. Mas no mundo biológico, eles funcionam quais projéteis
cuja trajetória não podem ser obstaculizadas sem que provoquem estragos ainda maiores, devendo ser reorientados a fim de que minorem seus efeitos. Ao entrar em contato com o útero materno, esgota-se-lhe o impulso contrativo, invertendo-o no sentido da expansão, levando ao refazimento do perispírito. O impulso histolítico é exaurido e o histogênico é estimulado satisfatoriamente, detendo-se assim a ovoidização. Serve ainda a embrioterapia para o esgotamento do potencial de negatividade do suicida. A massa embrionária, por especial propriedade da carne, presta-se como um adstringente poderoso de suas energias degeneradas, drenando-lhe o potencial destrutivo. De modo geral, esse escoamento vibracional é de tal monta que imprime graves deformidades à massa celular em desenvolvimento, tornando-a incompatível com a vida, terminando o autocida por ser espontaneamente expulso. Em muitos casos, no entanto, o abortamento natural não se faz esperar, pois as energias negativas que irradia na mãe tornam-no vítima de criminosa expulsão. O mal sem justificativas, mas que as sábias leis da vida fazem com que redunde em proveitos para o bem, servindo-se para a correção dos rumos do suicida. O sofrimento abortivo termina por ser também terapêutico para este, pois sua consciência registrará a frustração diante da morte prematura, fixando o ensinamento da real valorização da vida. A isso ainda se deve acrescentar o fato de que o fole uterino é um auxiliar da drenagem vibratória do reencarnante, funcionando também como uma desembocadura para os seus impulsos negativos. Tudo isso faz da embrioterapia o melhor remédio para o suicida, indispensável, na maioria das vezes, à sua recuperação. Mas para isso, então, a embrioterapia deve contar sempre com mães dispostas ao sacrifício. Será sempre possível encontrá-las receptivas, acolhendo em suas intimidades entidades tão desequilibradas? Isso requer cuidadosas considerações. Na verdade, as mães nem sempre se acham, de fato, dispostas a esse sacrifício e quase sempre a prova lhes é imposta por deméritos. Trata-se comumente de mulheres que realizam abortos em outras existências e não detêm condições saudáveis para o pleno desenvolvimento fetal. Trazem lesões energéticas no aparelho reprodutor, tornando-as incapazes de saudável sustento ao embrião, servindo então para a reencarnação de espíritos igualmente lesados, como os suicidas. Outras são mulheres levianas, que praticam o sexo descompromissado, guardando natural aversão à gravidez, com firme disposição à prática do aborto criminoso. Não somente mulheres, mas homens frívolos em busca dos prazeres fáceis, que também são chamados à responsabilidade pelos seus atos. Neste caso, a prova lhes é imposta pelas leis divinas, que acomodam aqueles que negaram a existência junto àqueles que também lhes recusam o nascimento. São fatos que servem como recursos terapêuticos para todos os envolvidos, chamando a atenção daqueles que lidam com o sexo como se fosse mero veículo de prazeres e ensinando a outros a valorização da vida. Assim funciona a medicina da lei, o que a tudo condiciona de modo que nada exista sem objetivos sublimes e até mesmo o mal encontre realizações no bem. Os protagonistas do processo, no entanto, não são escolhidos ao acaso. O departamento de embrioterapia se encarrega da cuidadosa seleção daqueles que irão receber o suicida. Normalmente, exige-se a existência de relações entre os envolvidos, pois dificilmente um espírito é aceito para a reencarnação sem o consentimento, mesmo inconsciente, de seus pais. Essas relações são cuidadosamente estudadas,
buscadas muitas vezes no passado, para que o processo se faça alicerçado na lei de causa e efeito e redunde em proveito para todos. Sem que essas interações se estabeleçam, suas chances de êxito se tornam muito reduzidas. Importa ainda considerar que o organismo materno está, até certo ponto, defendido do alto poder destrutivo das energias fetais degradadas, pois a natureza lhe dotou de um dos mais qualificados mecanismos de defesa contra tal potencial desorganizante, a placenta. Esta é, seguramente, o mais eficiente instrumento biológico de adstringência vibracional que se conhece, ao mesmo tempo em que nutre o reencarnante e recolhe seus excretos biológicos, absorve também com sabida avidez as suas energias negativas, impondo-lhes eficazes bloqueios e drenando-as com segurança através da organização materna. É dessa forma um verdadeiro filtro miraculoso cujas células, especializadas nesta sagrada função, sustentadas pelo amor materno, minoram a carga deletéria do reencarnante, proporcionando-lhe um desenvolvimento embrionário compatível com suas necessidades. Muitas vezes, no entanto, essa carga vibratória ultrapassa o limiar neutralizador da placenta, tornando-se possível assim de atingir o organismo da mãe, desencadeando os incômodos sintomas da gestação. O metabolismo materno, ativando os seus próprios emunctórios vibracionais, intensificará a eliminação de líquidos orgânicos, carreadores dessas energias deletérias, através do aumento do fluxo urinário, da sudorese e, mais frequentemente, dos vômitos, estabelecendo-se dessa forma a hiperemese gravídica. Em graus mais avançados, essas vibrações podem ainda ocasionar as infecções ginecológicas e urinárias da gestação, quando essas cargas energéticas são de tal monta que os micro-organismos são convocados para auxílio mais eficiente na drenagem fluídica excedente. Se nada disso é suficiente, assistiremos então ao estabelecimento dos quadros de eclampsia, que a medicina terrena chama também de toxemia gestacional e que corresponde a uma verdadeira intoxicação vibratória, podendo, aí sim, trazer graves danos à organização materna, quando a gravidez não é interrompida pelo abortamento espontâneo ou induzido. Quadros mais dramáticos, este que, no entanto, guardarão sempre correspondência entre causa e efeito para se estabelecerem no destinos de seus protagonistas. Caminhando por extenso corredor, notávamos o grande número de colaboradores movimentando-se ativamente, porém com calma e respeitoso silêncio, sem provocar o mínimo sinal de tumulto no ambiente. O departamento não somente estabelece as diretrizes da embrioterapia, como prepara, acomoda e acompanha o suicida em sua incursão na carne, até a sua plena libertação do processo autocatalítico. O serviço demanda número expressivo de trabalhadores especializados. Suas enfermeiras acolhem ainda os suicidas nos interregnos reencarnatórios, estacionados em delicados estágios em que se apresentam delitos na fase embrionária do desenvolvimento físico, impregnando-se suas malhas perispirituais da aparência de fetos dismorfos, fenômeno aqui chamado de embriomorfia. Percebendo a extrema curiosidade da irmã, convidei-a para uma rápida visita à Câmara dos Embrióides, como também são conhecidos os embriomorfos, a fim de que pudesse avaliar a delicada condição desses espíritos. Mediante autorização, penetramos assim a referida enfermaria. Enorme sala acomoda pequenas câmaras semelhantes a estufas existentes na terra, onde se abrigam os recém-nascidos. Fios quase invisíveis pendem do teto, conectando-se a estes pequenos cestos. São todos espíritos suicidas,
assistidos pela nossa colônia, explicava a Adelaide. Passaram por uma primeira encarnação a fim de se refazerem da louca desventura da autodestruição. Estes embrióides, no entanto, participaram de encarnações malogradas, pois não detiveram suficientes impulsos vitais para se sustentarem na carne. Poucos, entretanto, evoluíram até a expulsão espontânea, sendo a maioria vítima do aborto criminoso. De modo geral, estes espíritos desencarnam com reduzido potencial expansionista e por isso não estabelecem adequada histogênese perispiritual, aprisionando-se na forma física embrionária detida. Muitos trazem os sinais das teratogenias, impostas na carne, pelas suas vibrações deletérias, e outros ainda se deixam impregnar pelas lesões próprias do abortamento instrumental. Assim permanecerão até que novas oportunidades reencarnatórias os libertem do aprisionamento da forma. Sob os cuidados de delicados colaboradores, permanecem aqui, aguardando as bênçãos de novas reencarnações. Suas necessidades de sustento são muitíssimo reduzidas e consistem praticamente de calor e vibrações, principalmente aquelas oriundas da maternidade. Os fios pendentes do teto trazem essas emanações, colhidas de diversas origens, como pensamentos de familiares distantes, preces de entes queridos e energias colhidas em reuniões de intensificação vibracional, sessões levadas a efeito pelo departamento com este fim. Quer dizer que os sentimentos maternais que as estátuas suscitou-me estão sendo empregados aqui, neste momento? Lembrou a amiga admirada. Sem dúvida, e muito bem aplicados. Convém esclarecer que o departamento acomoda somente os embrióides oriundos do vale, enquanto outros não suicidas encontram assistência em diferentes colônias do mundo espiritual. Existem ainda aqueles que muitas vezes permanecem imantados aos organismos maternos depois de expulsos do meio uterino, jungidos por laços de amor ou intensos ódios recíprocos, compondo quadros graves, exigindo solução no tempo. Comumente, tal comportamento, contudo, não decorre de reencarnantes suicidas, pois, devido aos seus precários estados vibracionais, estes não se acham capazes de alimentar tais sentimentos e, mesmo inconscientes, dão-se conta de suas condições de devedores da vida. Observando respeitosamente os pobres seres diformos, protegidos por incubadoras translúcidas, podíamos perceber suas atividades vitais através dos batimentos cardíacos, visíveis nas pulsações das artérias superficiais, a intensa contração de suas auras, condensadas pela miniaturização, envolve-os em névoa leitosa, deixando-lhes os limites físicos pouco precisos. O aborto criminoso, entretanto, deve ser considerado como um fator agravante da embriomorfia. Quando o suicida consegue maior permanência no ambiente uterino, pode neutralizar com mais eficiência o seu potencial contrativo, desencarnando em melhores condições de completar satisfatoriamente sua histogênese perispiritual. Fato, todavia, diretamente dependente da potenciação espiritual de cada um e dos méritos morais arquivados. Quanto maior as aquisições evolutivas do indivíduo, maiores são suas possibilidades de refazimento. Penso naqueles que abortaram e hoje se dão conta de haverem provocado tanto mal a seres já por si tão infelizes. Como poderemos ajudar a consolar esses corações que caíram? Questionou a irmã, preocupada com aquelas que acobertaram o crime em plena ignorância de seus atos. Devemos compreender que não são somente as mulheres que abortam. Muitas vezes são elas vítimas da incompreensão de familiares ou de companheiros que não assumem com elas as responsabilidades pela maternidade.
desvalidas e rejeitadas pela sociedade, veem-se compelidas ao ato por forças das circunstâncias e profundas inseguranças diante da vida, sem considerarmos aquelas que são alvos de estupros ou seduções. Não nos iludamos. Os homens também realizam abortos e podem se responsabilizar muito mais pelo ato impensado do que as mulheres. Para aquelas que incorreram no erro sem conhecer a extensão do mal praticado, podem aconselhar a dedicação à gravidez desamparada, ajudando as mães que desejam ter seus filhos, mas não encontram recursos para isso, e que tratem de criar condições para engravidarem o mais rápido possível, se puderem, a fim de minorarem seus compromissos diante da vida. Nosso Alberto corre o risco de se estacionar na embriomorfia neste caso? Perguntou preocupada a amiga. Sim, não conhecemos ainda o seu potencial moral, mas mesmo que ele se aprisione na embriomorfia, sua condição será muito melhor do que na pseudomorte ovoidal, e seu tratamento será muito facilitado. A ovoidização é patologia muito mais grave e significa perda evolutiva muito mais expressiva do que a embriomorfia. Os embrióides detêm mais rápido potencial curativo e muitos conseguem se desenvolver completamente até a forma adulta, mesmo no plano espiritual, sem passar por imediata reencarnação.